Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa que tem o enfoque de sempre trazer convidados, especialistas em determinadas áreas do conhecimento, do desenvolvimento humano, de sabedorias, né? E incentivar a gente a desenvolver também, através dessas experiências, através dessas inspirações, ajudar a gente também a solucionar diversas dificuldades, a solucionar diversos desafios, a repensar o modo de nós agirmos na vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso é muito bom porque a gente tem outros enfoques, outras ideias, outras visões de mundo que se somam à nossa visão de mundo e amplia essas percepções. Desejo a todos vocês aí que tenham um ótimo ano de 2011, esse nosso primeiro programa aqui ao vivo, aqui na TV Biosegredo. Já convidamos você aqui, que se aprende a viver, né? Para participar também do nosso chat, nas entrevistas que a gente vai estar realizando em todo esse período desse ano de 2011, que tem várias muito especiais, começando da de hoje. O tema de hoje é História Holística da Humanidade. História Holística da Humanidade, que vai ser ministrada aqui para o nosso convidado de hoje, é o professor, doutor Ubiratã de Ambrosio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Muito bom estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você, agradeço muito o convite e aqueles que estão assistindo, boa noite. O professor Ubiratã de Ambrosio, ele possui graduação em matemática pela USP, pós-graduações diversos. Eu estava falando para ele agora, antes de começar o programa, que o currículo dele é extenso. Eu levaria o primeiro bloco inteirinho do programa só para nós falarmos do currículo do professor, grande estudioso e grande pensador aqui que nós temos brasileiro, né? E entre seus muitos trabalhos destacam-se aqueles que tratam da etnomatemática. É considerado, inclusive, o pai da etnomatemática, né? Em que consiste esse campo, Ubiratã? Uma das coisas que até certo ponto embaraça pai da matemática, ninguém é pai de uma área de conhecimento, de uma área científica. Isso acaba me deixando às vezes um pouco embaraçado, o pai da etnomatemática. O caso da etnomatemática é uma coisa ligada à matemática de várias culturas, de ambientes culturais distintos. E o meu grande participação, que eu sinto grande, quer dizer, me sinto muito gratificado por isso, foi de ter mais ou menos organizado a área e dado à área um status acadêmico, e hoje é uma área de pesquisa reconhecida internacionalmente. É uma área muito ativa, em crescente atividade. E dizer o que é essa matemática é difícil. Eu gosto de dizer que são as maneiras de fazer matemática em diversos ambientes culturais. Ambientes culturais não quer dizer simplesmente etnias. Sim. Então nós falamos de uma etnomatemática, que é a matemática praticada, por exemplo, pelos cirurgiões cardíacos. É uma tese feita sobre a etnomatemática da cirurgia de coração aberto. Olha só. Tem etnomatemática de várias profissões, de trabalhadores em construção, etnomatemática de pessoas trabalhando em coisas que muitas vezes não se reconhece que há uma matemática implícita no trabalho deles, mas nesses estudos de etnomatemática a gente procura identificar isso. Interessante. Outro tema, a gente acabou de falar aqui que a gente gosta de trazer convidados que tratam de desenvolvimento humano, né, e também conhecer um pouco das suas motivações, né? No seu caso, quais foram as suas motivações iniciais para você para embarcar nesses estudos da matemática? Aí é a história da minha vida. A história da minha vida. Sim. Eu comecei quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a dar aula particular para grupinhos pequenos, aula de matemática. E depois fiz a faculdade de filosofia, me tornei um professor de matemática, de colégio, de ginásio. Naquele tempo era primário, ginásio e colegial. Eu dei aula em todos esses níveis de ensino. E depois de alguns anos dando aula nas escolas de primário, secundário
eu me envolvi com pesquisa visando um doutorado em matemática. Então eu fiz pesquisa em matemática pura por algum tempo, fiz a minha carreira, me estabeleci na universidade como professor de matemática e sempre matemática pura. E aí surgiu, como sempre na vida, aparecem oportunidades que, se a gente usar bem, tem um resultado muito gratificante, como foi esse caso. Eu fui convidado, a minha universidade foi convidada a colaborar com a Unesco num projeto de desenvolvimento de matemática na África. Sim. E aí a universidade me designou para ser o representante dela nesse projeto, e foi um projeto na República do Mali, na cidade de Bamako. Olha só. O Mali é um dos países com um nível econômico mais precário lá na África, mas ao mesmo tempo talvez seja o que tem uma cultura mais rica, porque em 1200, 1300 o Mali era o maior império africano, e muito disso se mantém vivo nesse país e na cidade. O que te impressionou lá em Mali? Como? O que te impressionou quando você foi levar esses estudos? A Unesco, eles pediram ajuda da Unesco, isso foi em 1970. Sim. Pediram ajuda da Unesco para formar professores universitários para criar a universidade lá. Ainda eles não tinham universidade, porque eles tiveram a independência em 60 e poucos. E antes de criar a universidade, eles quiseram ter alguns professores formados com o doutorado em matemática para criar a universidade. Mas eles tiveram uma ideia muito interessante. Em vez de mandar os jovens malianos para o exterior para tirar o doutorado na França, eles acharam, na hora que eles vão e passam 4 anos para fazer o doutorado lá, eles perdem as raízes, eles esquecem os problemas. Então vamos fazer o contrário, vamos deixar os alunos aqui e chamar os professores. Quer dizer, não dava para ir e morar de vez lá, mas cada 2, 3 meses eu ia e passava 2, 3 semanas. Então eu fiquei nesse vai e vem, para a África, vai e volta. E nesse período, claro, além de dar a eles o curso de doutoramento em matemática, nessas viagens todas eu aprendi muito sobre a cultura deles. E ao aprender sobre a cultura deles, despertou, nossa, esse povo tinha há 1000 anos, 1000 e tantos anos, quando os gregos estavam começando a fazer matemática, eles também tinham a matemática deles. E comecei a me esforçar para reconhecer isso. E como historiador procurei a história do que seria a cultura matemática deles, independente do que se fazia na Europa. E esse foi, eu diria, o ponto de partida para essas ideias que hoje constituem essa disciplina chamada etnomatemática. Eu acredito que todos nós somos inspirados, né? Inspirados de alguma maneira na nossa infância, no nosso caminhar. Você falou que a matemática influencia até a sua história de vida, né? E eu acredito que a gente é bem inspirado por pais, professores, amigos, colegas, né? Como educador, o que representou para você assim ter a figura do seu pai como educador, também como professor? Pois é, o meu pai era professor de matemática e o meu pai organizava em casa cursinhos de preparação. Já eram adultos, eram gente já formada que se preparava para fazer concurso para entrar como funcionário do Banco do Brasil, do sistema de imposto de renda, funcionários públicos que necessitavam uma formação matemática mais avançada. E o meu pai, que era professor de matemática financeira, ele preparava esses alunos para fazer esse concurso. Agora, ele dava o cursinho no fim de semana em casa. Nós tínhamos uma garagem que foi adaptada para ser um tipo de sala de aula,
E não era muita gente, uns 6 ou 8 alunos, Sim. E ele dava essas aulas preparando. E eu sempre estava sapeando por lá, olhando isso, tal, até que um dia ele falou: você não quer me ajudar a fazer umas aulas de exercício para eles? Foi a provocação. Aí eu fiz dei as aulinhas de exercício para esses alunos, todos eles muito mais velhos que eu, né? Tinha 16 anos, 17 anos, e dei essas aulinhas e peguei o gosto pelo giz e pelo quadro negro. A partir daí, isso quer dizer há mais de 60 anos, quase 70. Olha só. Eu sou professor. E eu não parei de dar aula toda a minha vida, espero ainda continuar enquanto essa vida me permitir. Que assim seja. Hoje, inclusive, né, com a rapidez com que as mudanças ocorrem, você vê, nesse exato momento a gente está transmitindo um programa via internet que qualquer pessoa do mundo inteiro pode estar acessando programa, né? E tem várias mudanças, inclusive na mentalidade dos seres humanos. E em relação à educação, ao sistema educacional, um dos perigos que a gente tem observado é um negócio de cair sempre na rotina, né? Que sugestões você, como educador já há mais de 60 anos, com essa vasta experiência lecionando, daria aos professores que estão começando a lecionar para que não caia na rotina? Não tenham medo do novo. O novo, sobretudo para o professor, quando você chega numa sala e você encontra lá 40, 50, existe classe até com mais alunos, quando você chega e encontra, você quer de algum modo se impor, mostrando que você sabe, que você tem experiência, que você... Na verdade, a gente sabe muito pouco. Experiência, a gente tem muitas vezes muito menos experiência que os alunos, porque o professor hoje passa a maior parte do seu tempo trabalhando. Os alunos passam uma boa parte do tempo explorando o novo. E no encontro do professor com os alunos, esse encontro com o novo muitas vezes intimida o professor. Então o professor tem que ter muita humildade para reconhecer, por exemplo, no caso da internet, coisas de computação, etc., reconhecer que a maioria dos alunos sabe muito mais que ele. É verdade. Então, seja humilde, ele sabe muita coisa porque ele viveu muito. A vida do professor é uma história que os alunos são muito interessados em receber experiências que eles não tiveram, mas que os professores tiveram. Eles recebem isto. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem, até certo ponto, ofendidos se o professor não ouvir as experiências que eles têm, que eles estão vivendo. Isso é uma questão, eu diria, de humildade. O professor não pode ser arrogante com o seu saber, achando que ele sabe muito, porque ele sabe pouco. Seja humilde, ouça os alunos. Eu acho que esse é o caminho. E em toda a minha vida, desde quando eu comecei, já pensou, eu dando aula com 17 anos para gente com 30, 35 anos. Se eu tivesse qualquer tipo de arrogância, jamais teria tido sucesso. É uma coisa interessante, né? Eu estudei em escola pública da periferia de São Paulo. E eu me lembro de um professor de biologia, ele não ficou muito tempo na escola, ficou algumas poucas semanas, né? Mas uma das coisas tem professor que parece que é marcante, mas uma das coisas que ficou marcante é que ele sempre fazia alguma mistura do cotidiano com curiosidade, sabe? Com símbolos juntos. E era de biologia, colocava símbolos, simbologias. E outra coisa que ele fazia, levava a gente para fazer pesquisa de campo, saía para conhecer o terreno da escola e tal. Era uma das coisas que eu sempre lembro assim, dessa experiência com esse professor. Isso é na faixa que agora acho que era o primeiro ano, né? Acho que era a 8ª série, né? Esse é o espírito da etnomatemática. Olha. Quer dizer, se o sujeito de biologia, o professor de biologia faz isso, você acha muito natural que ele vai e veja o que existe na vida real. O professor de matemática deveria fazer isso também. E essa é a ideia da etnomatemática. Você fala em formas geométricas, elas não estão no quadro negro ou no livro. Elas estão espalhadas aí pela cidade.
Vamos andar, identificar, procurar essas formas. Sim. No seu dia a dia você tem tudo isso. Esse é o espírito da etnomatemática. Que bacana. E você poderia citar, assim, o Beatão, algum fato marcante, algum professor inesquecível na sua vida? Olha, seria injusto se eu falasse em um professor inesquecível. Quer dizer, eles todos me marcaram. Desde o meu pai, até vários outros professores. De cada um eu aprendi alguma coisa. Não é só com o professor, todas as pessoas que a gente encontra. O ser humano é de uma riqueza enorme. Então, cada indivíduo que você conhece, cada pessoa que você encontra, ele tem algo a oferecer. E aí eu volto à questão da humildade. Temos que ter humildade para aceitar o que o sujeito fez, o que ele experienciou, e disso a gente criar a nossa própria visão das coisas, não é? Essa é minha maneira de ver. De ver, né? Vou fazer mais uma pergunta voltada para esse tema que você está abordando, né? Em sua opinião, o que seria, então, eu sei que ela é bem abrangente, o fenômeno vida? Como? O fenômeno vida. O fenômeno vida. Existe um monte de explicação. As ciências, as religiões, muitos querem explicar. Eu sintetizo todas essas explicações em 3 coisas. Quer dizer, vida só é vida se você tiver 3 coisas, 3 pontos, como se fosse um triângulo. Você tem um indivíduo, que é o indivíduo vivo, mas esse indivíduo só é ilusório. Você tem um outro indivíduo e você tem a natureza do qual você está. Vida, então, é a relação que existe entre esses 3 vértices, esses 3 pontos. O indivíduo, o outro indivíduo e a natureza. Quando você fala o outro indivíduo, você está falando sociedade. Porque tem o outro, os outros. Então seria o indivíduo, a sociedade e a natureza. O fenômeno vida se resume essencialmente em fazer com que este triângulo não se rompa. Qualquer das coisas desse triângulo que se romper, acabou a vida. Ou o indivíduo morre, acabou a vida. Ou desaparece todos, não há sociedade. Bom, o sujeito dali a alguns aninhos ele nem reproduz nada, acabou. Ou a natureza acaba, bom, aí não tem vida mesmo. Então, só existe vida se a gente conseguir manter esse triângulo na sua integridade. Indivíduo, seu relacionamento com a sociedade, com os outros, seu relacionamento com a natureza e o grupo todo se relacionando com a natureza. Eu acho que nesse triângulo você tem sintetizado aquilo que muitos cientistas explicam, o que é vida. A vida é isso, é a manutenção desse triângulo na sua integridade. Esse seria então o que se chama de o triângulo primordial? É o que eu tenho chamado nos meus trabalhos de triângulo primordial. É o triângulo da vida. Sem esse triângulo não existe vida. Muito bem. Vamos aqui passar uma pergunta aqui via chat do Pedro Martins. Ele está perguntando, com todo esse arcabouço teórico que o senhor possui na docência de matemática, como deveria ser o ensino de matemática no Brasil em termos pedagógicos para que se aumente o interesse dos alunos na disciplina? Pergunta do Pedro. Pedro, o caso é o seguinte, os alunos têm sido nas escolas preparados para passar testes, passar exames. Isso é uma coisa que, claro, muita gente diz, é muito importante você passar exame, ser aprovado em exame. Está certo, não discuto isso. Mas com isso, ele perde essa coisa muito, muito importante, que é explorar a realidade, explorar o mundo, explorar as situações todas e explorar procurando reconhecer nessas coisas todas o que há de componente matemático. E o componente matemático existe em toda a humanidade, desde o homem da caverna, a gente identifica coisas de natureza matemática que eram feitas. Então, no nosso dia a dia, nós estamos praticando matemática o tempo todo.
A habilidade do professor é aproveitar isso, identificar isso e aproveitar isso para preparar os alunos para fazer aquela matemática mais formal, que é o que vai ser pedido nos testes, nos exames. Quer dizer, a matemática não aparece de o professor ensinar e botar uma fórmula, não. Ela aparece de coisas que ele encontra no seu dia a dia. Eu acho que se o professor conseguir perceber isso, a sua prática pedagógica vai ser muito mais gratificante e eficiente. Nosso tema de hoje é a história holística da humanidade, né? Talvez até nós precise fazer um momento de reflexão sobre a natureza da história, ou melhor, qual a sua visão da história da humanidade em si? O que seria essa história holística da humanidade? Olha, a humanidade, o que é o ser humano? Aí vem aquelas grandes controvérsias, foi criado como ele é, que é o chamado criacionismo, ou evoluiu de outras espécies, que é o evolucionismo. Não vou entrar nessa. Sim. Mas a gente reconhece a existência de seres humanos há alguns milhões de anos. Na ordem de 5, 6 milhões de anos, você já reconhece uma espécie diferenciada que tem as características do ser humano moderno, nós. Sim. Bom, essa espécie diferenciada vai ocupando planetas. Ela surge de uma certa região, parece que migra. Claro, ela tem uma grande vantagem sobre as outras espécies, que ela se locomove muito bem só com 2 membros. Então os outros mamíferos precisam de 4 para andar, utilizam os 4 só para se locomover. As espécies bípedes utilizam 2 e aqueles outros 2 estão disponíveis para outras coisas. Isso dá a essa espécie uma capacidade de se locomover muito facilmente e de se relacionar com a natureza, extraindo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, com muito mais eficiência do que se tivesse que andar em 4. Isso deu uma vantagem para ela. Bom, nessa vantagem, ela se espalha e vai se adaptando a diversas regiões. Alguma é mais frio, mais quente, coisa que eu comi aqui, quando eu vou para outro lugar, não tem mais, eu passo a procurar outras coisas para me alimentar. E toda essa mobilidade e essa capacidade de adaptação para tirar da natureza o que é necessário, tudo isso tem a sua história. A história holística começa olhando por aí. E isto até hoje é essa mesma coisa. Você nasce em um lugar, difícil hoje você nascer e morrer no mesmo lugar. Você se movimenta, vai para outro lugar, agora com outros meios, etc. Cada lugar que você vai, cada experiência de vida que você tem, te ajuda a construir uma história. A história holística é levar em conta tudo isso. Muito bem. E a gente já está chegando aqui no horário do intervalo do nosso programa Consciência Próspera, nesse bate-papo sobre a história holística da humanidade com o professor Dr. Ulvir Antônio de Ambrosio. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já aqui no programa Consciência Próspera pela TV Biosegredo. Até já!